Quando vocês ainda eram crianças, seus pais cantaram alguma música que falava sobre uma casa estranha? E não tinha teto, não tinha nada. Que ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia deitar na rede, porque na casa não tinha parede. Mas eu acho que você nunca imaginou que existiria uma casa dessa igual da música, toda estranha. Uma casa com escadas e portas que levam você a lugar nenhum e que tinha mais de 100 cômodos, mas que nessa casa morava apenas uma pessoa. Bom, pelo menos uma pessoa viva. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a mansão Winchester, a casa mais assombrada do mundo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí, principalmente se você aí pediu esse tema. E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E em todo o mundo existem milhares de casas e locais mal assombrados, como a famosa Amityville lá nos Estados Unidos, ou a floresta de Aokigahara no Japão. Mas a história que vamos contar hoje é muito diferente de qualquer outra que você já ouviu, pois as histórias dessa casa tornam ela a casa mais mal assombrada de todo o mundo. A casa era o lar de Sarah Winchester, a viúva do chefão das armas, William Winchester, família que era inventora e criou várias coisas, inclusive os rifles Winchester. Porém, depois que William, o marido, morreu, Sarah começou a fazer várias construções e mudanças radicais na casa, construindo todos os dias um cômodo novo, tornando a casa um verdadeiro labirinto e deixando a casa ainda mais assustadora, pois você pode abrir algumas portas e dar de cara com a parede, ou até mesmo com um buraco profundo. Mas o que fez a mulher mudar toda a casa desse jeito? Construir vários cômodos sem sentidos e tornando essa casa ainda mais macabra. Para entender melhor tudo isso, temos que voltar lá para o século XIX. Como tudo começou? No final do século XIX, os rifles Winchester eram as armas mais famosas e populares lá nos Estados Unidos. Só que como é uma arma, a função dela é tirar a vida de outras pessoas. E por ser uma das armas mais famosas e populares, os rifles Winchester mataram muita gente. Inclusive, uma das suas armas tinha como slogan a arma que conquistou o Oeste, pois foi com ela que conquistaram o lado oeste do país, acabando com a vida de milhões de pessoas. E essas armas eram fabricadas pela empresa Winchester Repeating Arms. E essa empresa foi fundada por Oliver Fisher Winchester, o pai de William Winchester, o cara que tocou tudo depois. E foi aí que tudo começou. Em 1862, William, o herdeiro das armas, se casou com Sarah Lockwood, se tornando uma família. Depois disso, o casal então começou a morar junto, lá em New Haven. E já no começo de seu casamento, Sarah afirmava que em sua casa ela sentia presenças malignas, de espíritos, como se alguns fantasmas estivessem atormentando e assombrando a casa deles. Mas esse lance de achar as coisas meio sobrenaturais é comum nos Estados Unidos. E as coisas foram continuando normais. 4 anos depois disso, o casal teve uma filha, que recebeu o nome de Anne Winchester. Porém, uma fatalidade gravíssima aconteceu com ela cerca de 40 dias depois de ter nascido. E devido a uma complicação chamada marasmo, ela não sobreviveu. E a família perdeu o mais novo bebê. E essa então podemos dizer que foi a primeira maldição da família Winchester. E em 1880, uma outra pessoa da família faleceu. Dessa vez o avô, o cara que tinha fundado a empresa Winchester. Oliver Winchester se foi, deixando tudo para o seu filho William. Mas um ano depois de herdar a empresa do pai, William Winchester também morreu por causa de tuberculose. Então a empresa e tudo que envolvia as armas acabou indo tudo para Sarah. E foi a partir deste momento que Sarah viu que ela iria carregar uma maldição junto com ela, pois ela havia perdido a família inteira, a filha, o sogro e o marido, e depois teria virado a dona daquela empresa amaldiçoada, que ela já não gostava tanto devido às milhares de pessoas que se foram graças aos rifles. Depois de tudo isso, Sarah ficou atormentada, deprimida em uma tristeza profunda e ainda sentindo as presenças estranhas na casa. E foi então depois dessas grandes perdas que os espíritos começaram a seguir Sarah e não deixaram ela mais em paz. Ela achava que estava ficando louca, ouvindo vozes e sentindo presenças sobrenaturais na casa. Ela não sabia mais o que fazer e tinha que achar uma solução. Resolveu então procurar por ajuda. Foi aí então que ela foi atrás de contratar um médium chamado Adam Kunz. E segundo esse médium, depois de fazer um grande estudo em cima de Sarah, ele descobriu que Sarah não estava sendo atormentada por um espírito, mas por milhares de almas. Todas as almas que teriam sido mortas pelos rifles Winchester. Ou seja, aquelas milhares de vidas que o rifle teria tirado, agora estariam lá na casa atormentando Sarah, a nova herdeira desse império assassino. O médium ainda concluiu para Sarah que a sua família estava amaldiçoada, pois eles teriam ficado ricos à custa da vida de outras pessoas, e que agora, por conta disso, os Winchesters teriam que pagar
por ter inventado o rifle. Segundo ele, ela tinha que mudar dali, pois onde ela estava muito fora do controle. E ela teria que ir para uma casa na Califórnia muito grande para poder abrigar esses espíritos irritados, já que eles iriam atrás dela de qualquer jeito. E o médium ainda concluiu que os espíritos queriam paz, e a única forma era dando casa, moradia, para eles ficarem ali como um encosto naquele cômodo, vivendo tranquilamente. Então, somente com uma casa enorme para abrigar todos os espíritos, que Sarah teria sua paz de volta. Então, ouvindo isso do médium, ela se mudou. E foi aí que então, em 1886, Sarah se mudou para São José, na Califórnia, e comprou uma pequena casa de campo para morar. Inicialmente, a casa era simples, com apenas 8 cômodos, e Sarah achou que ali ela iria viver em paz, tranquilamente, ter uma nova vida. Mas mesmo mudando de casa, os espíritos não teriam largado ela, e ela então começou a colocar em prática o plano do médium, que era, no caso, construir mais cômodos para abrigar os espíritos. Assim que as construções começaram, os espíritos, ao invés de ficarem tranquilos, começaram a atormentar Sarah ainda mais, exigindo que a construção teria que ser eterna, que nunca poderia parar, e caso algum dia parasse, Sarah iria morrer. Pois, como já falamos, não eram poucos espíritos, então Sarah tinha que abrigar todos eles, e não podia fazer 2, 3 quartos e depois parar. A casa simples, logo depois das construções, virou uma enorme mansão. Por dentro, parecia mais um labirinto, com várias escadas e portas que levavam você a lugar nenhum. E muitos cômodos na casa para abrigarem os espíritos. Cada cômodo construído de uma forma, de uma brisa do próprio espírito, para que o espírito ficasse contente com o seu cômodo e permanecesse ali. Sarah então contratou vários carpinteiros e pedreiros que trabalhavam 24 horas por dia. E sem descanso nenhum, galera. Dia e noite, 7 dias por semana, 30 dias num mês. E isso tudo, galera, durante 36 anos, sem interrupções. E como Sarah não podia parar de construir devido à maldição, as obras foi ficando cada vez mais sem sentido e cada vez mais estranhas. As obras da mansão, galera, só teriam parado realmente em 1922, quando Sarah pôde descansar e ir para o além. E como já falamos, galera, a lenda diz que todas as obras, construções e cômodos dentro da casa eram tudo feitos de acordo com os desejos dos espíritos, que entravam em contato com Sarah e Sarah pedia para os operários construir daquela maneira. E como a vontade de cada espírito era diferente, cada quarto era feito de uma maneira única. Vamos então agora descrever melhor como era a casa por dentro, já que ela era o lar de toda assombração, e é o que sobrou para nós depois desta história assustadora. A mansão Winchester. Então, durante esses 36 anos de obra constante, acredita-se que a casa hoje em dia tem mais de 500 a 600 cômodos. Alguns bonitos, completos, já outros inacabados, feitos totalmente pela metade. E já outros cômodos que deveriam existir não existem, com portas que abrem e dão de cara para a parede, janelas que dão vista para outros quartos que ficam dentro do mesmo quarto, escadas que dão para lugar nenhum. Essa casa é muito bizarra, você se perderia facilmente lá dentro. E sem contar também que em cada lugarzinho da casa, segundo a lenda, há um espírito morando ali. Nenhum cômodo da casa, nenhum canto foi feito à toa. Tudo teria sido feito para abrigar os espíritos irritados. E existe uma lenda também que alguns espíritos entram lá e fica de boa. Tipo, gostei do cômodo. Já outros, vai lá eles e quebra tudo. Começa a tocar o terror na casa, porque não gostou, tá ligado? E como às vezes os espíritos não gostavam do cômodo e Sarah se sentia muito perseguida, ela pedia para os construtores destruir o quarto e fazer um novo, ou mudar aquilo, deixando a casa, galera, ainda mais maluca. E com essa gigantesca obra infinita, na época, que era em 1886, foram gastos mais de 5 milhões de dólares, o que daria mais ou menos uns 71 milhões de dólares hoje em dia. E além dos espíritos, um outro fato assombrou a mansão: um terremoto de 1906. A mansão, depois das construções, chegou a ter um total de 7 andares, mas depois do terremoto foi reduzido para 4 andares. Hoje a mansão tem mais de 40 quartos, vários cômodos, 10 mil janelas, 2 mil portas, 13 banheiros, 3 elevadores e muito mais. E a casa é um labirinto tão gigantesco que muitos quartos e cômodos ainda estão sendo descobertos, pois ela foi construída tão na loucura que tem cômodos que não tem acesso. Tipo, não dá pra você simplesmente chegar lá, porque ele foi fechado depois. E é por isso que existem ainda muitos cômodos e quartos da casa que ainda não foram explorados. Fora um enorme sótão que foi recentemente descoberto, que tinha ficado trancado desde que Sarah tinha morrido. E esse cômodo ficou trancado tanto tempo, pois Sarah teria se trancado lá dentro quando o terremoto aconteceu, pois por algum motivo ela achou que aquele terremoto estava
acontecendo graças aos espíritos. E depois disso, então, ela trancou aquele cômodo para evitar que ninguém entrasse mais lá. Mas não é só o tamanho da casa e a quantidade de quartos e cômodos estranhos que impressionam. Outra coisa que impressiona é o seu design totalmente estranho, que, como já falamos, cada quarto era feito de uma forma, tendo assim um design diferente e algumas vezes sem sentido. O que deixava a casa ainda mais assustadora, pois se parecia com um labirinto, tinha várias passagens secretas, às vezes caía num quarto que não tinha nada, outras num quarto totalmente luxuoso, cheio de estofados, e até mesmo você poderia abrir uma porta e, se não tivesse cuidado, poderia cair no cômodo abaixo. Pois aquele cômodo seria um cômodo sem chão, uma verdadeira armadilha dentro de uma casa. E outra coisa que deixava o ambiente ainda mais caótico e sombrio eram as inúmeras escadas que levavam você a lugar nenhum. Muitas escadas davam de cara com o teto ou sei lá, alguma parede. Existiam muitas escadas na casa, mas só algumas levavam para algum lugar. E essas escadas foram apelidadas de escada do retorno. Isso porque é uma escada onde você fica girando, fazendo parecer que você está sempre voltando para o começo dela. A casa, galera, é um completo labirinto. Além de várias escadas bugadas, também existem várias portas bugadas. Portas do lado de porta, portas que dão de cara para a parede, portas que dão de cara por um buraco, janela usando de, sei lá, tudo Sobrou estranho. um espaço ali, os caras pegou uma porta e colocou ali, só pra encaixar, saca? E uma dessas portas se chamaria Door to Nowhere, ou uma porta que não dá pra lugar nenhum, que se você abrir vai dar de cara com uma queda de 2 metros de altura. Olha que brisa errada, mano. Fora outras portas que levavam também a compartimentos secretos, como essa que dava direto a um cofre escondido na parede. E também portas que levavam para quartos dentro de quartos, assim como o misterioso salão azul. E uma outra coisa macabra, além de tudo isso que falamos, é que dentro da casa existia também uma numerologia muito forte, em cima do número 13. O famoso número 13 também estava na casa da Sarah Winchester. A casa tinha 13 banheiros. O 13º banheiro tinha 13 janelas. E em uma das pias desse banheiro, tinham 13 buracos no ralo. A escada principal da casa tinha 13 degraus. Na calçada da casa haviam 13 palmeiras. E até seu testamento foi dividido em 13 partes. E Sarah, galera, assinou 13 vezes. Mas agora vamos voltar a falar de espíritos e assombrações e comentar sobre os cômodos mais mal assombrados da casa. E um dos lugares mais mal assombrados da casa era o Salão Azul, que ficava no meio da mansão. Esse era conhecido como o coração da casa e mais ativo espiritualmente, onde mais espíritos teriam sido registrados. Nesse cômodo já foi ouvido sons de piano tocando sozinho, alguns lugares ficarem mais frios, tão frios que uma pessoa normal não aguentaria ficar ali. Sem contar que algumas pessoas, ao entrar nesse salão, simplesmente caíam no chão desmaiadas. Sarah utilizava desse quarto para fazer sessões médium, assim se comunicando com os espíritos ali presentes. E para se comunicar com os espíritos, Sarah ia até o cômodo todo dia à meia-noite. Já havia virado uma rotina para ela. Então toda noite, à meia-noite, um sino era tocado pelos trabalhadores da casa, do lado de fora da casa, para convocar todos os espíritos para a sessão. E todo dia, por volta das 2 horas da manhã, o sino era tocado novamente, para avisar os espíritos que a sessão havia sido encerrada, fazendo assim cada espírito retornar para sua casa ou seu cômodo. E exatamente nessa sala que ela receberia as instruções de como cada cômodo deveria ficar, de como cada espírito queria o seu quarto. Segundo a lenda e a história, Sarah então acabou se tornando uma escrava dos espíritos, refém a isso todos os dias, como uma forma de maldição, e esse seria o trabalho que ela tinha que fazer para limpar tudo que foi feito com suas armas. No caso, armas que ela acabou herdando. E galera, por mais que a mansão Winchester é uma das casas mais assombradas do mundo, ela só teve apenas 2 mortes no local. Mas isso não quer dizer nada, pois o que transformava essa casa em assombrada eram todos os milhares de espíritos que haviam morrido graças aos rifles Winchester. Então ali naquele local haviam várias almas, das mais variadas, das mais loucas, das mais honestas, das mais perversas, das mais inocentes, alma de todos os tipos. E no final das contas, então, ela teve que lidar com todas essas almas e tentar ajudar elas a ter um pouco mais de paz. E dessas 2 vidas que se foram dentro da casa, uma foi de uma cigana que teria dado um espelho mágico para Sarah. O espelho gigante que foi colocado no Salão Azul era encantado e servia para ver os espíritos presentes na sala. E quando a cigana conseguiu ver um dos espíritos no espelho, ela ficou tão assombrada que se jogou do 6º andar. Já a segunda pessoa que perdeu sua vida dentro da mansão foi a própria Sarah Winchester, que foi encontrada sem vida aos 85 anos, no dia 5 de setembro de 1922. Depois disso, galera, a sua casa, em 1923, se tornou uma atração turística e foi aberta para a visitação ao público. E foi justamente depois que tudo aconteceu que o local foi ficando ainda mais assustador, porque várias pessoas do mundo inteiro iam até a casa para conhecer e se sentiam assombradas, sentiam presenças malignas e voltavam de lá contando que a casa realmente era paranormal. E é por isso então que mesmo depois
depois que Sarah foi embora, a fama da casa continuou aumentando, se concretizando, pois várias pessoas teriam ido pra lá, comprovando que a casa realmente era assombrada. Que loucura, né, galera? Mesmo depois de 100 anos, sei lá, vários anos, ainda hoje várias pessoas vão até o local para conhecer a famosa mansão e talvez ter uma experiência de outro mundo com coisas sobrenaturais. E aí, você teria coragem de ir para essa mansão? Ficar lá durante a noite ou durante os dias? Bom, eu teria, mano. Assim, À noite eu não fico. Não fica? Não. Mas e aí, gostou dessa história? Então se gostou e não deixou o like até agora, clica aí no joinha, por favor. E se gostou, então compartilha esse vídeo pra alguém, repasse esse vídeo. Vamos fazer uma corrente e espalhar os vídeos do Você Sabia. E também, se vocês querem que a gente volte aqui no canal contando uma outra história de algum outro lugar sobrenatural, deixa nos comentários aqui o que você quer que a gente fale. A gente pode falar da Alcatraz, pode falar do castelo do Drácula. Dá até pra fazer, tem um roteiro aqui, é que eu botei esse aqui em prioridade, né? Mas tem aqui as 10 casas mais mal assombradas do mundo. Vocês já sabem como funciona o canal, então vocês é só que mandam. deixar nos comentários, porque quem manda são vocês. Siga também o nosso canal Você Sabia Plus, nosso canal secundário, que estamos postando alguns vídeos lá. Conheça lá que é muito legal. Bom, e é isso, galera. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite e estudo pessoal. Valeu!